de eletricidade, tá ok? Só uma pergunta, pessoal. Essa é como nossa primeira aula. Depois eu acho que vocês vão entrar no período de férias, né? E aí só voltam no dia 30, correto? Correto. Beleza. Então, qualquer coisa, na próxima aula eu deixo um apanhado ou então eu deixo um vídeo de instrução para quem for entrar de férias depois se situar no conteúdo, tá ok? Eu só peço que vocês desabilitem o microfone para não dar eco aqui para mim, por favor. E vamos começar. Então, beleza. Seguinte, pessoal, vamos tratar aqui dos princípios da eletricidade, tá ok? Antigamente, pessoal, a física ela era dividida em 4 grandes ramos. Nós tínhamos mecânica, ondulatória, eletricidade e magnetismo. Somente no século XVII, com James Clerk Maxwell, que ele fez o quê? Ele elaborou 4 equações que uniu a eletricidade com o magnetismo, que veio a se chamar eletromagnetismo, correto? Dentro da eletricidade, nós temos esses 3 grandes ramos. Nós temos a eletrostática, a eletrodinâmica, o eletromagnetismo, certo? Então, qual que é a diferença? A diferença na eletrostática é que você vai estudar os fenômenos, né, com as cargas elétricas de maneira estática. Ou seja, você não vai ter, né, nesse caso aqui, a preocupação de saber como que a carga elétrica se movimenta, por que que ela se movimenta, esse tipo de situação. Agora, na eletrodinâmica, você já estuda essas cargas de maneira o quê? Onde elas estão em movimento. Ou seja, num circuito elétrico, você vai ter a noção de como essa carga circula ou passa por um resistor, por um capacitor, por um indutor e assim por diante, ok? Mas antes também de James Clerk Maxwell, nós tivemos alguns experimentos que mostraram que o surgimento das cargas e o seu comportamento. Um deles a gente chama a experiência de Millikan. Millikan, certo? Pois muito bem. O que que ele fez? Ele construiu uma cuba, como vocês estão vendo aqui, uma cuba. Ele energizou a placa de cima positivamente, a placa de baixo negativamente, colocou 2 fontes de luz em paralelo e um borrifador com gotas de óleo. O que ele percebeu? Ele percebeu que as gotas saíam do polo positivo e iam até a placa negativa, tendo este movimento. Ficou comprovado que cargas elétricas de módulo ou sinais iguais se repelem. Por exemplo, positivo com positivo se repele, negativo com negativo se repele, positivo com negativo se atrai, ok? Então, viu-se que a partir disso determinou-se o que? A existência de cargas elétricas. Foi através dessa experiência que ele também obteve o que? A carga elétrica elementar, que a gente chama de ESIM, certo? A carga elétrica do elétron, carga elementar, que foi calculada como e obtida como 1,61 vezes 10 a menos 19 coulomb, ok? Muito bem. E qual que é o conceito de carga elétrica? É a relação existente entre as cargas menores, entre prótons e elétrons em um átomo. E o que que é um átomo? É a menor partícula possível, a partícula com a menor parte da matéria, certo? Pois muito bem. O que que aconteceu? Depois da experiência de Millikan, veio a experiência que deu origem à chamada Lei de Coulomb. Auguste Coulomb, ele era um general francês e também um estudioso, e ele construiu uma balança de torção como essa que vocês estão vendo aqui. Nessa balança de torção, ele colocou aqui, onde estou passando o mouse, um cabo de aço, e na ponta dele colocou uma esfera, e numa outra haste, num outro suporte, ele colocou uma outra esfera. E o que que ele percebeu?
que quando ele carregava as esferas de maneiras diferentes, por exemplo, aqui positivamente e aqui negativamente, essas esferas se atraíam e o que? A tração ou a força que impulsiona esse cabo, ela aumentava. Pois muito bem. Foi assim que ele determinou o que? A equação da força elétrica, também conhecida como lei de Coulomb, em que ele diz o seguinte, que força elétrica é igual a constante pelo módulo das duas cargas dividido pela distância entre elas ao quadrado. Essa constante já é calculada e é obtida como 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado, correto? Ficou-se comprovado também que cargas elétricas de módulos iguais, ou seja, positivo com positivo, negativo com negativo, se repelem, enquanto que cargas elétricas de sinais ou módulos contrários se atraem, ok? Pois muito bem. Uma outra pergunta que sempre que me fazem. Professor, dentre tantas equações, existem na física, na matemática, algumas que têm demonstração, correto? Sim, correto. Mas essa aqui, da lei de Coulomb, ela tem demonstração? Não, ela não tem demonstração. É o que nós chamamos de uma equação empírica. Empírica. Travando. Uma equação empírica. Ou seja, ela funciona na prática. Se você colocar os dados aqui, ela vai funcionar na prática, ela vai determinar a força ou qualquer uma dessas variáveis aqui, mas ela não tem demonstração. Por isso é o que nós chamamos de equação empírica. Outro conceito muito importante que vocês vão ter conhecimento mais a fundo, e já têm conhecimento, é de corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica nada mais é do que o ordenamento de cargas elétricas em detrimento do tempo. Ou seja, a corrente elétrica é a variação de cargas que está fluindo num condutor, dividido pelo quê? Pela variação do tempo. Essa corrente elétrica, ela é dividida, né, e classificada de duas formas. Nós temos a corrente contínua e nós temos a corrente o quê? Alternada. Dentro da corrente contínua, como que vocês estão percebendo no gráfico, ela não tem oscilações, ela não tem amplitude, certo? Então, ela é contínua. Onde nós achamos essa forma de atuação da corrente contínua? Bateria de carro, por exemplo, tá ok? Então, como vocês estão vendo, quando você liga uma bateria de um carro em algum circuito, ela fornece uma corrente o quê? Do tipo quê? Contínua. Nós temos a corrente alternada também. E nós temos o quê? As oscilações, ou seja, as amplitudes da corrente, correto? Quando eu atinjo o valor máximo, nós chamamos de valor de pico, tá ok? E quando nós chegamos no valor mínimo, nós chegamos no valor de máximo negativo ou valor de vale, ok? Pois muito bem. Essa corrente varia em função do tempo. E o que nós vamos ver são circuitos que funcionam a partir desse tipo de corrente. Dentro da eletrostática, pessoal, nós temos dois conceitos muito importantes. Nós temos o campo elétrico e o potencial elétrico. O que é campo elétrico? Campo elétrico é simplesmente a influência que uma carga vai determinar dentro de um meio, certo? Esse movimento é esse tipo de influência eu vou determinar aqui para vocês, através de um aplicativo de um site que eu estou abrindo agora, para vocês verem como que funciona isso na prática, tá ok? Só um instantinho, que eu já vou arrumar. Achei.
Achei. Beleza. Quando vocês virem minha tela, vocês falam. Todos estão vendo minha tela? Aqui? Tô vendo. Beleza. Então, o que que acontece? Eu tenho um meio e vou mostrar para vocês a interação entre as cargas. Eu vou colocar uma carga de 1 nanocoulomb positiva nesse meio. Veja, essas setas que vocês estão vendo aqui, nós chamamos elas de linhas de força. O que que é isso? Linhas de força nada mais são do que a representação ou a influência que essa carga tem no meio. É padronizado, veja bem isso, é padronizado que em cargas positivas, essas linhas de campo ou linhas de força saem dessa carga. Agora eu vou pegar uma carga negativa e demonstrar para vocês como que funciona. Perceba a diferença. Enquanto que na positiva essas linhas de campo saem, as negativas essas linhas de campo entram. Essa intensidade luminosa que vocês estão vendo ao redor dessas duas cargas é o que? É a influência que essa carga tem no meio. Perceba, eu vou chegar à negativa perto da positiva. Quanto mais eu estou aproximando, essas linhas de campo estão se reorganizando e a intensidade luminosa entre elas vai diminuindo. Por quê? Por causa do que nós chamamos de princípio da conservação da carga elétrica. Ou seja, quando duas cargas de sinais contrários ficam muito próximas entre si, o que que acontece? Acontece o equilíbrio eletrostático, certo? É por isso que cargas elétricas de sinais contrários se atraem e cargas elétricas de sinais iguais se repelem. Eu vou fazer isso agora com uma positiva aqui perto. Perceba. Aconteceu a mesma coisa. E para mudar isso aqui, como que eu faço? Se eu quero alcançar o equilíbrio eletrostático, é simplesmente colocar na mesma distância uma carga com o mesmo módulo, uma que da outra. E veja, sempre, uma carga negativa tem essas linhas de campo que atraem, enquanto que essas linhas de campo na positiva, elas o quê? Se repelem. Se Beleza? repete. Todo mundo entendeu aqui? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, vamos voltar aqui para o slide. Todo mundo está vendo minha tela? Sim, né? Sim. Muito bem. Sim. Então, esse campo elétrico aqui, pessoal, ele é determinado e é calculado a partir do quê? Da constante que eu tenho, essa carga, pela distância ao quadrado. Veja, neste símbolo aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma carga positiva com a carga negativa, e o que? As linhas de campo estão saindo da positiva e entrando na negativa. Quando eu tenho duas cargas de mesmo módulo, seja elas positivas ou negativas, essas linhas de campo que se afastam uma das outras, demonstrando que cargas elétricas positiva com positiva se repelem, negativa com negativa se repelem, mas positiva com negativa se atraem, tá ok? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Pode ir Sim. adiante? Beleza. Uma outra coisa que vocês vão ter mais adiante é o que nós chamamos de potencial elétrico. O que que é potencial elétrico? É a quantidade necessária que você tem, que essa carga tem, para ela se movimentar no meio. Isso aqui é determinado a partir do quê? Essa constante, o módulo dessa carga, dividido apenas pela distância entre eles, certo? O que que isso me remete no circuito elétrico? Isso aqui é a fonte que nós temos, seja ela de corrente contínua ou de corrente alternada. Vocês vão perceber, pessoal, que corrente elétrica, ela vai gerar campo elétrico, que a gente representa dessa forma. E campo elétrico também gera campo magnético, que nós representamos pela letra B. E esta equação aqui de divisão de campo elétrico com campo magnético resulta na
velocidade da luz, correto? É por isso que essas cargas elétricas, elas têm o quê? Um movimento muito intenso e muito rápido, ok? Por quê? Como eu disse e reitero, quando você tem uma corrente elétrica atuando no circuito ou atuando no meio, você tem campo magnético e você também tem campo elétrico, ok? E o que que acontece? Nos circuitos, você vai ter o seguinte, dois elementos em potencial. Enquanto que o capacitor acumula carga elétrica através do seu dielétrico, que eu vou mostrar para vocês mais adiante, mas estou adiantando, enquanto que o capacitor acumula carga elétrica dentro do seu dielétrico, dentro do seu material, o indutor ele armazena campo magnético. E é isso o que faz o quê? Movimenta o quê? As cargas elétricas dentro desse circuito, tá ok? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Pode ir mais adiante, sim ou não? Sim, entendi. Beleza. Então vamos para essa parte. Quem quiser pode tirar um print ou copiar, que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui esses exercícios para vocês verem como nós estamos falando, ok? Quando vocês estiverem prontos, vocês me falem. Pronto. Então vamos à primeira questão. Diz assim: em um fio metálico, a aplicação de uma DDP entre seus extremos provoca nele uma corrente de 10 amperes durante 10 minutos. Qual é o número aproximado de elétrons que chegam ao polo positivo nesse tempo? Seguinte, eu não mostrei, mas tem uma equação aqui que vocês vão precisar saber. A equação é essa aqui. Quando eu escrevo essa equação, o que que me diz? É a quantidade, é a carga que eu tenho, o valor da carga, a quantidade de carga que eu tenho e o quê? A minha carga elétrica elementar que vocês viram, que é de 1,61 vezes 10 a 19.
Ele quer saber o número aproximado, ou seja, a quantidade. Ele quer saber esse N. Então, eu tenho que achar primeiro o quê? A minha carga, porque esse valor aqui eu já sei que é de 1,61 vezes 10 a menos 19. Como que eu faço? I é igual a ΔQ dividido por ΔT. Então, eu tenho que achar a minha equação, aqui minha carga, nessa equação. Só que tem um porém. Dentro do sistema internacional, cada grandeza tem a sua unidade. Por exemplo, uma corrente está em amperes, aqui você está vendo. Só que tempo não é em minutos, é o quê? Segundos. Então, você vai fazer uma regra de 3. Então, em 1 minuto, você tem o quê? 60 segundos. Mas eu tenho o quê? 10 minutos. Paulo, Pois não? só uma pergunta. Sim. Essa corrente I é igual delta Q, né? Isso. Sobre delta T, que é o tempo. Isso. Isso aqui é a quantidade de carga pelo tempo. E qual que é a diferença para mim achar a corrente quando eu uso aquela outra fórmula que é R, que é resistência, né? Aquela lá é só quando você tem uma resistência no circuito, que aí você utiliza a primeira lei de Ohm, tá ok? Lá é a primeira lei, né? Isso, aí lá é a primeira lei, tá ok? Tá ok, obrigado. Então, eu vou achar o tempo aqui. Eu tenho 1 minuto, 60 segundos. Eu tenho 10 minutos, eu vou ter o quanto? X. É só multiplicar cruzado. 1 vezes X dá X. 10 vezes 60 dá 600 segundos. Beleza? Então, achei meu tempo. O que eu faço? Eu venho e substituo aqui. É só multiplicar cruzado. Meu delta Q vai ser igual ao quê? I vezes delta T. Muito bem. Então, meu delta Q, sei o quê? Meu I, que é 10, e o meu tempo, que é de 600 segundos. Então, tudo isso aqui deu 6.000 coulomb. Certo? Beleza. Se eu achei isso aqui, eu posso escrever dessa forma. Ou 6 vezes 10 ao cubo. Porque eu tenho 3 zeros aqui, eu jogo também em notação científica. Muito bem. Então, se eu achei isso aqui, agora eu posso achar o quê? A minha quantidade aqui. Eu sei que Q é igual a N vezes E. E eu quero achar o N. Então, fica como? O N vai ser igual ao quê? Q dividido pelo E. Então, eu já achei o meu Q. O meu Q é o quê? 6 vezes 10 ao cubo. Tudo isso dividido pela minha carga elementar que eu falei para vocês, que é de 1,61 vezes 10 a menos 19. Certo? Pois muito bem. Agora eu vou achar a minha quantidade que ele pede aqui. O meu N. Então, meu N vai ser o quê? 6. Deixa eu fazer aqui calculadora. 6 dividido por 1,61. 6 dividido por 1,61. Isso dá 3,72. Fica assim. 10 ao cubo. E o menos 19 aqui embaixo, vou jogá-lo para cima. Por quê? Eu tenho que fazer agora com os meus expoentes. Quando eu faço isso, o sinal dele inverte, muda. Então, a minha quantidade de carga
vai ser o quê? 3,72 vezes 10. E aí eu faço o quê? A propriedade dos expoentes. Como aqui é mais 3 e aqui é 19, fica o quê? 3 mais 19, 22. Então, eu tenho esta quantidade aqui de carga que vai atravessar esse condutor. Certo? Eu vou fazer assim, ó, para não confundir. Carga é a quantidade de carga que vocês têm. Beleza? Todo mundo entendeu? Sim ou não? Paulo, Pois não. esse Ezinho aí é a carga elementar, não é? Isso, é a carga elementar. Ele é 1,61 ou 6? Pode ser qualquer um. Tem gente que gosta Pode de ser? deixar, pode deixar Ah, 1,61, 1,6. Não tem não, problema, não tá bom? influencia. Não, de jeito nenhum. Você pode deixar qualquer um, tá? Aí você achou esse 3,72, você multiplicou 6 por 1,60? Não, aí Não, no caso não. eu dividi 6 por 1,61. Se você tiver Tá. calculadora, você Uhum. acha esse valor. Aí o que Entendi. que eu faço? Aí eu tenho que trabalhar com potência de Com 10. a potência. Isso, aí eu jogo a potência aqui para cima. Quando eu faço isso, ela inverte o sinal. Ela muda o sinal. Isso. Aí Tá bom, você pega o quê? 3 mais 19, 22. Então tá você bom. tem essa quantidade de cargas, tá? Ok, beleza. Quando vocês terminarem, vocês me falam. Eu aconselho sempre a fazer, pessoal, quando vocês se depararem com questões assim, ou vocês param o vídeo, tá? Ou então, né, leem a questão antes de eu fazer, tentem fazê-la sozinho. Depois, sozinha, sozinhos. Depois vocês ligam de novo, tá? E aí vê aonde que vocês erraram, tá certo? Isso é muito bom porque aí você aprende bastante. A prática que se aprende. Isso, porque não adianta, tipo, eu fazer aqui e depois vocês não praticarem, certo? Vocês têm que praticar, porque quando cair uma questão semelhante, você sabe como você vai fazer, entendeu? É isso que eu sempre estimulo dos Certo. meus alunos. Tem gente que fala assim, ah, mas você é mal, você não sei o quê, não sei o quê. Não, não é mal, cara. É você fazer o quê? É você olhar o que eu fiz, aprender como eu fiz, quando cair numa questão semelhante, você saber fazer, porque aí você não vai estar do meu lado, ou eu não vou estar do seu lado num concurso para te ajudar e fazer sua prova. Então, é isso que eu sempre peço para os meus alunos. Sempre busque esse tipo de coisa. Sempre busque o quê? Fazer aquilo que eu fiz e analisar seus erros. É assim que você cresce. Até hoje eu faço isso. De vez em quando eu apanho umas questões feias aqui. Quando vocês estiverem prontos, vocês me falem, viu?
Estou pronto. Beleza. Então vamos para a próxima. Vou apagar aqui. Diz assim a segunda. Seja ΔQ 36 coulomb. A carga elétrica que atravessa uma seção reta de um condutor metálico durante um intervalo de 20 segundos. Veja, as duas unidades estão corretas. A minha carga está em coulomb e o meu tempo está em segundos. Determine Segundos. a intensidade da corrente elétrica que percorre esse condutor. Como que eu faço? É só utilizar a fórmula do I. É ΔQ dividido por quê? Por ΔT. Ele quer a intensidade da corrente elétrica, ou seja, ele quer somente o I. Então, como que você faz? Você só substitui. Pega 36 e divide por 20. Segundos. E aí você vai achar a corrente que é em amperes. Então fica o quê? I é igual a 36 dividido por 20. Quando eu faço isso, vai me dar o quê? 1,8, tá? Amperes. 1,8 ampere. Amperes. Então, essa é a corrente que vai passar por esse condutor. Tá pronto. Beleza. Então vamos para a terceira. Uma corrente elétrica de intensidade 1 ampere atravessa durante 1 segundo uma seção reta de um condutor metálico. Quantos elétrons, neste intervalo de tempo, atravessam a secção do condutor? Dependendo do exercício, pessoal, eles têm que o quê? Eles podem te fornecer o valor da carga elementar ou não, como foi nesse caso, tá ok? Mas como ele forneceu nesse caso, então vamos aproveitar. Então, o que ele diz? Eu tenho que achar o quê? O número de elétrons, certo? Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou achar o quê? A minha carga que atravessa esse condutor. Meu ΔQ dividido pelo meu ΔT. Então, como que vai ficar? Meu ΔQ vai ser igual a I vezes ΔT. Pô, gente, tá travando demais. ΔT. Então, o valor dessa carga. A minha corrente é 1 e meu tempo é 1 segundo. Então, vai ser o quê? 1 vezes 1, 1 coulomb. Isso mesmo. Então, agora eu vou achar o quê? O meu N. Eu tenho que achar a partir da KNE. Ele quer a quantidade. Então, muito bem.
Então, fica assim, ó. N, que é a quantidade, vai ser igual ao Q dividido pelo E. Então, meu N vai ser como? Minha carga, que é 1, que eu achei, dividido por 1,6, que ele deixou aqui. Vezes 10 a menos 19. Beleza. Então, fica 1 dividido por 1,6 vai dar 0,62, aproximadamente. N vai ser aproximadamente 0,62. O menos 19, ele vai para cima o quê? Positivo. Fica positivo. Eu posso deixar assim, ou eu posso entender que esse meu 0,62 é a mesma coisa de 62 dividido por 10, ou 62 vezes 10 a menos 1, vezes 10 a 19. Quando eu faço isso, o meu N é igual ao quê? 62 vezes 10 fica 19 com menos 1, 18. Esta é a quantidade de elétrons que vai ter esse condutor. Beleza? Todo mundo entendeu? Beleza. Paulo, nesse caso, virou 62 por quê? Porque o que que acontece? Eu posso deixar assim, mas eu posso deixar ele o quê? De outra forma. Você concorda? Isso aqui é notação científica. Você concorda comigo que se eu pegar 0,62 é a mesma coisa. Ou, perdão, aqui, ó. Tem um trem errado aqui. Foi bom você ter me falado. Tem um trem errado aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa de menos 2. Por quê? E vai dar 17. Por quê? Eu posso falar que 0,62 é 62 dividido por 100? Sim ou não? Sim, Não posso? pode. E isso aqui também é a mesma coisa de 62 vezes 10 ao quadrado? Sim. 10, E o que que eu faço? Quando eu faço isso aqui em notação científica, eu não posso fazer isso aqui, a mesma coisa da propriedade das potências, das 62 e deixar multiplicando aqui em cima e ele inverte o valor da potência? Sim ou não? É a mesma coisa, entendeu? É Ah, só você não, passar isso aqui para notação científica, tá? no caso aqui eu não estava entendendo por conta do 1. Ah, não, beleza. Era erro meu Mas mesmo. eu Foi entendi. erro meu. Foi bem? Beleza? Foi erro meu mesmo. Desculpem, tá? Foi erro meu. Mas o princípio de pensamento é esse mesmo.
Pode continuar aqui, pessoal? A próxima? Pode sim. Beleza. O que diz aqui? Um fio de cobre está sendo percorrido por uma corrente elétrica. Esta corrente elétrica é constituída pelo movimento ordenado de elétrons livres? Pode ser. Só de prótons? Falso. Nêutrons? Falso. Elétrons livres num sentido e prótons no outro sentido? Falso. Elétrons livres e prótons no mesmo sentido? Verdadeiro. Por quê? Como vocês viram, o que acontece aqui? Carga elétrica se trata da relação entre prótons e elétrons em um átomo, ok? Então, no caso, não é somente elétrons livres, mas também tem que ter o quê? Os prótons também, para que haja o quê? Esse ordenamento dessas cargas, ok? Então, neste caso aqui, seria a letra E, ok? É, mas a questão está falando justamente, está usando o verbo movimento, mas Ordenado. os prótons não se movimentam, mano. Não, peraí. O que são os prótons? A única coisa que não se movimenta é o quê? São os nêutrons. Por quê? Porque dentro dessa carga elétrica, o que acontece? Os nêutrons, eles têm a propriedade de fazer o quê? Fazer com que haja neutralidade entre prótons e elétrons livres. Correto? Sim ou não? Correto. Correto. Então, o que acontece? Dentro de um átomo, o que acontece? Eu tenho a estrutura assim de um átomo. Quer ver? Deixa eu ver se eu desenho aqui. Finge que isso aqui é um átomo. O que acontece? Essa aqui é a eletrosfera. Circulam por aqui. Essa aqui é a eletrosfera. Isso aqui é a que a gente chama de nuvem eletrônica. Dentro aqui, nós temos os nêutrons, que carga elétrica zero, e nós temos os prótons. E aqui em cima nós temos o quê? Os nêutrons. Os elétrons, perdão. O que acontece? Se eu tenho prótons no mesmo sentido e elétrons livres no mesmo sentido, o que acontece? Eu vou ter atração entre essas cargas, correto? Correto. Quando eu tenho atração entre essas cargas, o que isso me permite? Isso aqui vai me dar o quê? Princípio da conservação da carga elétrica. O somatório entre elas vai dar o quê? Zero, correto? Então, quando eu forneço energia para isso aqui, quando eu forneço energia para essa carga, o que acontece? Fica o quê? Diferente de zero, ou seja, ela começa a entrar em movimento, tá ok? Todo mundo entendeu isso aqui? Beleza? Entendi. Beleza? É por isso, tá? O elétron, né, no caso. Não, toda a carga. Por quê? Quando eu somo a carga de prótons com elétrons, ela fica zero. O que acontece? Quando eu forneço energia, essa diferença aqui de energia fica o quê? Diferente de zero, e essa carga aqui, ela se movimenta, o que a gente chama de, É, que ela ganha de energia cinética, tá? Energia cinética. ele perde um elétron. Isso, beleza? Então, é por Beleza. causa disso. É por causa do alinhamento entre prótons e elétrons, tá bom? Deixa eu excluir isso aqui.
que é falso. Podemos ir para a próxima, pessoal? Sim. Beleza. Aqui. Charles Auguste Coulomb, né? A data aí, físico francês, iniciou suas pesquisas no campo da eletricidade e do magnetismo para participar de concurso aberto da Academia de Ciências sobre a fabricação de agulhas imantadas. Estudou o atrito e descobriu a eletrização superficial dos condutores. Em sua homenagem, a unidade de carga elétrica no Sistema Internacional recebeu seu nome. Qual é o número de elétrons existentes em uma carga de 1 coulomb? Então, como você faz? Utiliza o Kine, certo? Que é o número que ele quer saber. Então, é praticamente uma resolução passada, só que com um enunciado diferente. Como vocês perceberam, a Paulo, ideia... Pois não. só te interrompendo um pouquinho. Sim. Toda vez que ele querer um número de alguma coisa, eu vou usar essa fórmula, que nem ele. Isso. E esse número aqui é o número de elétrons ou o número de cargas, tá? Essa aqui é a carga tão somente. Esse aqui é a quantidade. Esse número aqui é a quantidade. Tá ok? Beleza? Sanei sua dúvida? Sim. Beleza. Então, ele diz que a carga é o quê? De 1 coulomb. Então, você vem, quer achar o N. Então, fica N igual a Q sobre E. Então, como que fica? N fica 1 dividido pela carga elementar de 1,6 vezes 10 a 19. 19. Mesma coisa. Você pega 1 e divide por 1,6 e dá 0,62. Vai dar praticamente aquela mesma questão que a gente fez agora há pouco. 2 vezes 10 a 19. Você pode escrever assim, ou 62 vezes 10 a 17 carga. Mesma questão, tá vendo? O enunciado mudou, mas a Mas a ideia... questão é a mesma. Isso, a ideia é a mesma. É isso. Essa é a resposta, tá? Eu vou fazer só mais um, pessoal, que aí eu tenho que já terminar, porque eu já tenho uma outra turma para ministrar a aula, tá? Tá bom. Ok. Vamos fazer essa 8 aqui. Sabemos que ao atritarmos corpos de naturezas diferentes, ocorre separação de cargas, como a gente viu. Se cargas elétricas adquirem movimento, teremos corrente elétrica, como eu disse para vocês. Supondo que por um condutor passam 5 vezes 10 ao quadrado elétrons por segundo, sendo a carga elementar do elétron, como você já conhece, determine a corrente elétrica, certo? Então, como que você faz? Utiliza o Kine. Por quê? Ele disse que, supondo que aqui passa 5 vezes 10 ao quadrado elétrons, ele está falando da quantidade. Então, você vem, então você quer achar a carga. Então, como que fica? Carga fica. O número é 5 vezes 10 ao quadrado pela carga elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19. Deixa eu melhorar aqui. 19. Então, essa carga vale 5 vezes 1,6. Deixa eu fazer aqui 5 vezes 1,6. Isso vai me dar 8.
8 vezes 10. E fica menos 19 com mais 2 fica menos 17. E a minha carga é Coulomb. Pronto. Agora, ele quer achar o quê? Ele quer achar a corrente elétrica que atravessa esse condutor. Ok? Então, o que acontece? Quando ele fala isso, pessoal, o que acontece? Quando ele fala que ele quer achar a corrente que atravessa esse condutor e não dá nenhuma unidade, ele está falando que ele quer ver isso em 1 segundo. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho corrente, que é igual ao quê? Variação das cargas pelo tempo. Como ele não deu o tempo, ele quer ver isso fluindo em 1 segundo. Então, você vai e substitui 8 vezes 10 a menos 17 dividido por 1. Então, a minha corrente, que vai dar um valor muito pequeno, vai ser igual ao quê? 8 vezes 10 a menos 17 amperes. Se ele tivesse dado o tempo de 2 segundos, você dividiria por 2. Se ele tivesse dado em 10, você dividiria por 10. Tá ok? Mas quando ele não der esse tempo, ele está sugerindo, né, implicitamente, ou seja, quer que você utilize sem ele fornecer, o quê? Que você tem que dividir todo esse valor por 1 segundo. Tá bom? Ok. Beleza. Vou terminar aqui a gravação. Parar a gravação. E vejo vocês somente depois das férias, né? Porque ainda vocês vão ter que tirar férias. E a gente só volta em agosto. Mas não deixem de dar uma olhada nisso daqui, tá? Vou deixar um livro para vocês. Opa, desculpa, eu tirei da... Aqui, voltando. Só vou parar a gravação, foi erro meu. O que acontece? Eu vou deixar um livro para vocês.